Nos primeiros séculos, a fé católica sofreu um duro golpe pela heresia gnóstica e Deus levantou grandes santos para combatê-la. Porém, os seus resquícios são observados até os dias de hoje, mais do que você imagina. Quer saber se o seu pensamento é gnóstico? Então já deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Apesar da grande perseguição sofrida pelos cristãos durante o Império Romano, a Igreja continuou crescendo. Esse fenômeno foi muito bem explicado por Tertuliano, escritor cristão do terceiro século que viveu no norte da África. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Mas a maior ameaça enfrentada pelo cristianismo recém-nascido foi a dificuldade cultural, espiritual e religiosa do gnosticismo. Este já é o nosso quarto vídeo da série sobre a história da Igreja. Você está acompanhando? Perdeu algum vídeo anterior? Basta procurar pela playlist com esse nome, A História da Igreja. E nós vamos deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você conferir e botar tudo em dia aí, ok? O gnosticismo era um fenômeno religioso e filosófico no qual se encontrava uma explicação para a origem do mundo e do mal no mundo, de uma forma mais plausível que a oferecida pelo cristianismo. A pretensa racionalidade do gnosticismo atraiu um número considerável de pessoas e acabou por adentrar, por assim dizer, no seio da igreja nascente, de certa maneira sugando suas forças e fazendo com que os devotos se tornassem falsos devotos, pois aderiam a uma filosofia estranha ao cristianismo. Olha o perigo, gente! E em sua obra, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, de Daniel Hobbes, descreveu o gnosticismo também chamado de heresia do conhecimento. Da seguinte forma, o gnosticismo apoiava-se em duas ideias: a da sublime elevação de Deus, ideia tomada dos judeus dos tempos mais próximos, para quem Javé se tornara infinitamente longínquo e misterioso, e a miséria infinita do homem e da sua abjeção. O gnosticismo mostrava-se preocupado por dois problemas exatamente os mesmos que hoje continuam a prender a atenção das inteligências: o da origem da matéria e da vida, obras tão visivelmente imperfeitas de um Deus que se diz perfeito, e do mal no homem e no universo. Deus, único e perfeito, está absolutamente separado dos seres de carne, segundo os gnósticos. Entre Deus e esses seres, há, para o gnosticismo, outros seres intermediários, os éones, que emanam de Deus por via da degradação. Os primeiros assemelham-se a Deus por terem sido gerados por ele, mas, por sua vez, geram outros menos puros e assim sucessivamente. Cálculos esotéricos de números permitiam dizer quantas classes de éones havia, e o conjunto formava um mundo completo, os 365 graus, o pleroma. Assim, para os gnósticos, principalmente para aqueles que seguiam a vertente de Valentino, era impossível que o Deus perfeito tivesse criado este mundo tão imperfeito e cheio de miséria. Criaram então um sistema de degradação que justificaria o mal no mundo e o mal na humanidade, né? Para eles, Deus criou pares de éons. Vai acompanhando aí, gente. No meio da série, né, um éon cometeu uma falta. Ele tentou ultrapassar todos os limites e igualar-se a Deus. Ué, esse não era Satanás? Então, tem algo assim de muito semelhante, luciferiano, né? aí nessa história, nessa história. E expulso então do mundo espiritual, ele foi obrigado a viver a sua descendência no universo intermediário. E foi ali na sua revolta que ele criou o mundo material, obra má e marcada pelo pecado. A este éon prevaricador, alguns gnósticos chamam Demiurgo e outros o identificam como o Deus criador da Bíblia. Vai vendo.
O demiurgo, então, brincando com a matéria, criou o mundo material. Como ele estava isolado dos demais éones, acabou por crer-se o único, e ainda, segundo Valentino, passou a revelar-se aos homens, originando assim o Antigo Testamento. Olha isso. O que acontece ao homem nessas perspectivas, em si, ele não é integralmente mau, visto que, como uma manifestação do éon, contém uma centelha divina, um elemento espiritual cativo na matéria e que aspira a ser libertado. Aqueles que se contentam com apenas existir são os ílicos ou materiais, estão rigorosamente perdidos. Aqueles que compreendem pela gnose o caminho da salvação são os psíquicos. Eles podem avançar rumo à paz divina. Aqueles que renunciaram a toda a vida, os espirituais, iniciados, superiores e almas muito elevadas, são os que se salvam. Então, gente, ficou claro? Tá confuso ainda? Vamos tentar resumir aqui, tá? Para os gnósticos, Jesus não era o Filho de Deus, mas um éon, que através do conhecimento guiaria as pessoas presas à matéria ao verdadeiro Deus. Chamado de psicopompo, ou seja, um guia das almas. Para o gnosticismo, o personagem histórico de Jesus desaparecia e Cristo não era mais do que um membro da hierarquia divina de éones. E a sua carne humana, uma espécie de invólucro ilusório da centelha divina. O ideal cristão da redenção do homem inteiro, alma e corpo, pelo sofrimento e morte de Cristo encarnado, e o da realização do reino de Deus, eram então substituídos por uma espécie de apelo ao nirvana, pela libertação da alma arrancada do mundo material. A moral cristã cedia o lugar a uma outra moral, que por vezes brutalmente hostil ao corpo, conduzia a asceses excessivas, e outras, pelo desprezo da carne, tornava-se complacente e dava livre curso aos instintos, ou seja, podia pecar à vontade, né? A heresia gnóstica possuía um ar de racionalidade muito atraente. A maldade e miséria do mundo era colocada na conta do demiurgo, deixando Deus livre. E também pelo fato de que a salvação era algo fácil de ser conseguido, pois bastava a pessoa tomar conhecimento de tudo isso e seria libertada. Aceitar a gnose significa fazer parte de uma elite, um grupo de escolhidos, os pneumáticos. A missão desses escolhidos era levar o conhecimento, a gnose, para o segundo grupo, os psíquicos. Para o terceiro grupo de pessoas, os ílicos, não havia salvação, posto que não possuíam almas. Olha só, nasceram para serem destruídos. O gnosticismo se proliferou de maneira espantosa entre o cristianismo como um câncer espiritual. Essa que é a verdade, né? Era necessário que a igreja reagisse e assim se deu, graças a Deus. Cada comunidade se agrupou em torno de seu bispo, que era o legítimo depositário da tradição, e as instituições cristãs se tornaram mais precisas e rigorosas para que o ácido da heresia não as corroesse. Em especial, surge a figura de Santo Irineu de Lyon, nascido na atual Turquia, que teve Policarpo como bispo. Policarpo havia conhecido o apóstolo São João, que por sua vez havia sido o discípulo amado de Jesus. A fim de combater a heresia gnóstica, Santo Irineu usa como argumento a sucessão apostólica. A ideia da tradição apostólica é algo bastante documentado ao longo da história. No final do primeiro século, quando provavelmente São João ainda estava vivo, houve um bispo chamado Inácio de Antioquia, o qual foi levado para Roma a fim de ser martirizado. No caminho, Santo Inácio escreveu diversas cartas e existem registro de 7 delas. Destas cartas, o santo é enfático ao dizer que para ser igreja é preciso estar unido ao bispo, ao episcopado. Onde está o bispo, aí está a igreja. Em outra carta, Santo Inácio afirma que
é a Igreja de Roma quem preside sobre as demais. A Igreja de Roma preside na caridade, né? Ou seja, a Igreja não ficou católica, mas ela já nasceu católica. Nessas cartas se vê claramente o princípio da catolicidade da estrutura e a hierarquia da Igreja. Santo Irineu viveu depois de Santo Inácio e teve de enfrentar a heresia gnóstica que estava seduzindo o seu rebanho. Para tanto, ele escreveu a sua maior obra, intitulada Exposição e Refutação da Falsa Gnose, mais conhecida como Contra os Hereges, né? E foi em 5 volumes essa obra, viu, gente? Nos 2 primeiros volumes, Santo Irineu analisa com precisão todas as heresias do seu tempo. E diz ele, expor os sistemas é vencê-los, assim como arrancar uma fera das selvas e trazer para a luz do dia é torná-la inofensiva. E por outro lado, nos últimos 3 volumes, ele apresenta a doutrina ortodoxa de tal forma que os erros heréticos não são mais possíveis. Assim surge o pensamento filosófico e teológico que, no futuro, servirá de base para todo o pensamento cristão. Olha que importância! Materialmente, não é uma sequência qualquer de iniciados cujo pensamento não se pode determinar. É a tradição da Igreja que todos podem conhecer, a dos bispos cuja lista se pode estabelecer, a de Roma que desempenha aqui um papel eminente. Espiritualmente, não é um dado fossilizado que maltrata a inteligência, é um princípio de vida que o espírito rejuvenesce sem cessar, que orienta a razão e lhe determina o fim. Um outro fator explorado por Santo Irineu de Lyon no combate a heresias, principalmente a heresia gnóstica, foi a chamada regra de fé. E a reafirmação da fé primeira, né, de que Deus é um só e é Ele o Criador do céu e da terra, não há outro Deus, e se o mundo está mal, não é por causa da matéria, mas por causa do diabo, os seus demônios e dos próprios homens e o seu livre-arbítrio. Para a Igreja Católica, o pecado não tem origem na matéria. Deste modo, com os 3 pilares descritos, os bispos, né, no caso sucessão apostólica, a regra de fé e a Sagrada Escritura, a Igreja foi respondendo aos poucos à grave dificuldade em que se constituiu a heresia gnóstica. Segunda-feira que vem, veremos como anda o gnosticismo nos dias atuais. Não perca! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você? Está disposto a estudar a história da Igreja conosco? Disposto a esquecer tudo o que aprendeu com aquele seu professor militante lá dos livros do MEC, né? Então coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui para nós, tá certo? E também compartilhe com mais pessoas, né, esse vídeo. Seus amigos, aí nas suas redes sociais, grupo da família, no WhatsApp, né? Isso tudo nos ajuda muito a evangelizar. Isso, incomoda bastante. Compartilha geral aí para o pessoal assistir, né, e conhecer a história da igreja. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, não acredito, está acompanhando aqui e não se inscreveu, inscreva-se agora, é de graça, ajuda o canal a crescer, você clica lá no sininho e assim você não os perde de vista, não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E siga-nos também no Instagram, as nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para o Instagram e todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Que Deus lhe abençoe, salve Maria!